till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is attached. Ok, então hoje nós vamos dar continuidade ao assunto da semana retrasada. Na semana passada mandei 2 correções, as 2 últimas correções do livro 1. E hoje vamos continuar no livro 2, na unidade 6, do livro, que fala sobre a primeira condicional, a segunda condicional e o verbo wish. Então vou relembrar esse assunto para você. Então quem está com dificuldade de entender, aproveita agora para relembrar, porque nós temos uma atividade para você responder com esses 3 assuntos. Então vamos lá. Então primeiro, aqui no finalzinho do livro, no finalzinho do livro não, no finalzinho do capítulo 6, da unidade 6 do livro, tem um resumo do que significa primeira condicional, segunda condicional e o verbo wish. Então deixa eu explicar para você, depois eu mostro os slides anteriores que eu passei, para ficar mais claro com os exemplos. Então a primeira condicional diz o seguinte: nós usamos a primeira condicional quando nós acreditamos que há uma possibilidade que as coisas vão acontecer. Usamos a forma da primeira condicional, usando will mais o simple present, ou present simple. Então, essa é a forma da primeira condicional. É isso? A primeira condicional usando o will mais o present simple ou simple present, que é o presente simples mais o will. Will mais o presente simples. Isso é a primeira condicional. Há uma possibilidade que as coisas vão acontecer. A segunda condicional diz o seguinte: comparando com a segunda condicional, nós acreditamos que a situação é irreal, imaginária, não possível agora. Qual é a forma da segunda condicional? Usando o would mais o past simple, que é o simple past, que é o passado simples. Então, a segunda condicional, a situação é irreal, imaginária, não possível agora. Se usa would, ou could, ou should, mais o past simple, que é o passado simples. E o wish, nós usamos o verbo wish para expressar um desejo, uma situação diferente. Depois de wish, nós usamos o passado, o verbo no passado. Com o verbo be, nós podemos dizer I wish I were. Eu gostaria que eu estivesse, ou I wish I was, que significa a mesma coisa. Na forma formal se usa were, mas também pode usar was, com o mesmo significado, tanto were como was. Então eu digo I wish I were ou I wish I was. Tem o mesmo significado, os dois estão corretos. Então essa aqui é a explicação do que significa primeira, segunda e primeira, segunda e o verbo wish, ok? Então, vamos voltar para o slide, que eu vou mostrar para você novamente a explicação. Primeira condicional, segunda condicional, Primeira, if I have a car, I will travel more. Se eu tiver um carro, eu vou viajar mais. Lembra que a primeira condicional é algo real, algo possível de acontecer. Já a segunda condicional, if I had a car, I would travel more. Se eu tivesse um carro, eu viajaria mais. Então, a diferença é que na segunda é uma situação irreal. Pouco provável que vá acontecer, Então, essa é a diferença dos dois. Aí eu tenho o verbo wish, que eu já expliquei e vou explicar novamente, Então, a primeira frase diz I don't have a lot of money. Eu não tenho muito dinheiro. Eu gostaria de ter muito dinheiro, I wish I had a lot of money. Eu gostaria de ter muito dinheiro. Então, usou wish e o passado de have, que é had. These boys can't play soccer. Estes garotos não podem jogar futebol. They wish they could play soccer. Eles gostariam de poder jogar futebol.
né? They wish they could play soccer. O wish e o passado they can, que é could. Kim is sick. Kim está doente. Kim wish he wasn't sick. Kim gostaria que ele não estivesse doente. Paul works hard. Paulo trabalha duro. Paul wish he didn't work hard. Paulo gostaria que não trabalhasse duro, né? Usa wish e o passado de work, que é didn't work. E o passado de is é was, no caso da negativa aqui. Então, essa foi a explicação que eu dei para o uso da primeira condicional, da segunda condicional e do verbo wish. Então, para você praticar isso, eu deixei uma página aqui para você responder, que é essa atividade aqui. Então, aumentando a tela, eu acho que foi demais. Deixa eu aumentar novamente. Antes dessa atividade, aqui em cima, eu já deixei uma atividade respondida, que é em relação a este texto aqui. Então, aqui é um texto que a gente não vai traduzir, né? English and Arts. E a resposta à atividade deste texto está aqui, né? E aí eu já coloquei as respostas aqui. Vou puxar um pouquinho a tela. Aqui está as respostas da letra A, letra B, letra C. Está aqui para você. E também a resposta da letra D e da letra E. Já está tudo respondido aqui. Só precisa copiar. Agora sim, atividade sobre aqueles 3 assuntos, né? Nós temos aqui a letra A até a letra I. O que você vai fazer nesta parte? Então, os itens seguintes têm frases na primeira e na segunda condicional. Leia as frases e sublinhe a melhor opção para o verbo. Então, eu tenho aqui, ou se circula também, né? Você pode circular. Então, eu tenho a letra A aqui como exemplo. Eu tenho if I miss e I'll miss. Qual das duas está correta em relação a essa frase aqui, né? If I miss ou I'll miss. Esta aqui é a primeira condicional. Essa frase aqui está na primeira condicional, né? Então, eu vou circular if I miss ou I'll miss. Vamos lá? Primeira coisa. Eu já tenho aqui na frase I'll take a taxi o verbo will, né? Ou auxiliar will, né? Com o verbo take aqui, né? Então, eu não posso ter na condicional 2 will. Então, ou eu tenho aqui, ou eu tenho aqui, né? Se for invertido. Nesse caso aqui, o correto é if I miss, porque já tem a frase principal. Essa aqui é a frase com if, e essa aqui é a frase principal da primeira condicional. Então, respondendo a essa questão aqui, o correto é if I miss the bus tomorrow morning, I'll take a taxi. Se eu perder o ônibus amanhã pela manhã, eu vou pegar um táxi. Então, logo você observa que se a frase já tem will num lado, no outro não pode também ter will. Então, aqui é if I miss. Ok? Vamos ver outro exemplo aqui. Essa foi a primeira condicional. Um exemplo da segunda condicional aqui na letra F. O correto é do you do ou would you do more sports if you had more time? Eu já tenho uma frase com if, né? A frase com if, eu só preciso agora da frase principal. Se essa aqui é a segunda condicional, né? Had, o passado aqui, aqui tem que ter a principal com would, ou could, ou should, né? Então, o correto aqui é would you do more sports if you had more time? Então, do you do não tem nada a ver com essa frase. O correto é would you do? Would you do more sports if you had more time? Você praticaria mais esportes se você tivesse mais tempo? É uma pergunta, né? Então, você circula would you do. Então, observe as outras frases e circule
a expressão correta. No segundo, nós temos aqui, Ana está triste, né, com sua vida. Escreva a frase sobre os desejos dela, né? Letra A eu tenho aqui, ó, I live far from the city. Eu moro longe da cidade. Então, ela vai dizer que gostaria de não viver longe da cidade, né? I wish I didn't live far from the city. Eu desejo, né? Eu queria, né, que eu não morasse longe da cidade. Então, você vai fazer a letra B e a letra C seguindo esse exemplo, né? Qualquer coisa, dá uma olhadinha nos slides que eu mostrei. Aqui vai colocar as frases na ordem correta. Tá tudo fora de ordem, você vai colocar na ordem correta, né? Lembrando sempre da condicional. If I finish my homework soon, I will play the game. Se eu terminar minha tarefa em breve, eu vou jogar. Né? Essa aqui é a primeira condicional. Então, coloque a letra B e a letra C na ordem correta. E a última atividade de hoje, nós temos escolha a melhor resposta. Eu tenho aqui uma segunda condicional aqui, ó. If I had her number, I... O que é que vai preencher corretamente aqui? Would text, texted ou will text? Text, né? Will text. Eu já marquei aqui, ó, would text. Por quê? Se eu tivesse o número dela, eu escreveria para ela, né? Então, if I had her number, I would text her. Ok? Então, a mesma coisa fazendo a letra B, C e D. Lembrando sempre da condicional. Pode ser a primeira condicional ou a segunda condicional. Ok? Então, qualquer dúvida, passa um zap. Até a próxima aula. Goodbye.